Há momentos na história em que a crueldade de uma civilização não reside nas suas guerras, mas nos segredos que ela cultiva com meticuloso cuidado, longe dos olhos do mundo. Esparta era exatamente esse tipo de civilização brilhante à luz do dia, com seus guerreiros de mantos vermelhos marchando em falanges impecáveis, mas profundamente sombria nas suas entranhas. Onde habitava algo que a memória coletiva prefere não nomear. Para cada espartano que caía gloriosamente em batalha diante de um inimigo visível, havia outro que operava nas trevas sem nome, sem escudo, sem a benção dos deuses da guerra, apenas com uma adaga e uma missão sussurrada pelos élficos. Esse jovem, escolhido entre os mais promissores da Agogê, não era enviado para provar a sua bravura num campo aberto. Era enviado para desaparecer. Por meses, ele viveria como uma sombra entre as sombras, dormindo durante o dia nas entranhas das montanhas peladas da Lacônia, alimentando-se do que a terra oferecia. E observando, com olhos treinados para ler o invisível, os movimentos dos ilotas que trabalhavam sob o sol escaldante. Mas o que torna esse ritual tão perturbadoramente fascinante não é apenas o que ele exigia desses jovens, é o que ele revelava sobre a natureza do medo. Pois a cripteia não nasceu de uma vontade de poder, mas de um terror visceral, profundo e perfeitamente racional. Para cada cidadão espartano, 7 ilotas carregavam sobre os seus ombros o peso de toda uma civilização. 7 pares de mãos que trabalhavam, que plantavam, que colhiam, e que à noite às vezes sonhavam com rebelião. Esparta sabia disso, Esparta sempre soube disso, e foi precisamente porque sabia que ela construiu a sua elite mais invisível. Não para vencer guerras, mas para impedir que elas comecem. Naquele jovem solitário nas montanhas, com os pés cortados pelas pedras e os olhos adaptados à escuridão da lua, residia toda a ansiedade existencial de um povo que havia construído um paraíso sobre um vulcão e que precisava, a cada geração, mandar alguém vigiar a boca do vulcão para ter certeza de que ele ainda dormia. A cripteia não era um ritual de glória, era um ritual de sobrevivência. E como todo ritual de sobrevivência, carregava consigo uma verdade que os gregos conheciam melhor do que nós. Que o maior inimigo de uma nação nem sempre vem de fora. Às vezes, ele dorme no mesmo solo, bebe da mesma água e aguarda pacientemente a hora certa. O que acontece com a alma de um homem quando ela é sistematicamente instruída a abandonar a compaixão como se fosse um peso desnecessário? Essa é talvez a pergunta mais inquietante que a história da cripteia nos convida a fazer, não porque não tenhamos resposta, mas porque a resposta que temos é incômoda demais para ser celebrada. O jovem espartano que entrava nas sombras como um adolescente saía delas como algo diferente. Não necessariamente como um monstro, essa seria uma simplificação confortável demais. Saía como uma ferramenta afiada, como uma consciência reorganizada ao redor de uma única verdade operacional, que a sobrevivência do Estado precede qualquer dilema moral individual. Plutarco, ao descrever os ritos da cripteia, não esconde o seu desconforto, e esse desconforto, vindo de um homem que admirava profundamente Esparta, é em si mesmo revelador. O historiador reconhece que havia algo fundamentalmente perturbador na engenharia psicológica que esse ritual realizava. Enquanto os exércitos regulares eram treinados para o confronto honroso, para o olho no olho e o escudo contra o escudo, os membros da cripteia eram treinados para algo radicalmente oposto: a arte da ausência. A arte de não ser visto, de não ser lembrado, de agir sem o testemunho de ninguém. Mas o que torna esse processo de formação genuinamente impressionante no sentido mais profundo e perturbador da palavra é a sua precisão cirúrgica. Eles não eram enviados para matar qualquer ilota. Eram enviados para identificar e eliminar os mais capazes, os mais carismáticos, os que tinham a centelha de liderança nos olhos. Era uma forma de algema social aplicada não ao nascimento, mas ao longo da vida e passada de geração para geração. E para realizar esse trabalho com a eficiência fria que o Estado exigia, esses jovens precisavam desenvolver uma habilidade que é, ao mesmo tempo, a mais humana e a mais perigosa de todas as habilidades. A capacidade de enxergar as pessoas como se elas fossem parte de outra coisa, não de uma sociedade. A cripteia, portanto, não era apenas um programa de treinamento militar. Era um experimento filosófico brutal, uma tentativa de responder, com força bruta. Através da prática, a uma das questões mais antigas da ética: é possível construir uma sociedade estável sobre uma fundação de terror? E a resposta espartana era inequívoca: sim, é possível.
mas o preço é a alma dos seus guardiões. Toda grande civilização carrega dentro de si as sementes da sua própria contradição e Esparta não foi exceção. A cripteia foi, durante séculos, o instrumento mais eficaz de controle social que o mundo antigo jamais produziu. Ela funcionou com uma eficiência aterrorizante, suprimindo revoltas antes que ganhassem nome, decapitando movimentos antes que encontrassem líderes, mantendo a ordem através de um medo tão difuso e onipresente. Os próprios ilotas talvez não soubessem ao certo e temiam apenas que havia algo invisível a vigiá-los nas noites sem lua. E durante muito tempo isso foi suficiente. Esparta sobreviveu. Esparta prosperou. Esparta intimidou todo o mundo helênico com a sua disciplina inabalável e a sua ordem imperturbável. Mas a história tem a habilidade cruel de revelar as ironias que o tempo esconde. Porque o mesmo sistema que garantiu a estabilidade de Esparta por gerações também cavou, com paciência de arqueólogo, a vala da sua ruína. O terror sustentado não constrói lealdade, ele constrói uma coerção que, assim que a pressão diminui, implode com a violência acumulada de séculos. E o ódio dos ilotas, suprimido mas jamais extinto, era uma brasa que ardia sob a superfície polida da ordem espartana, esperando o vento certo para se tornar incêndio. Mas talvez o legado mais perturbador da cripteia não seja o que ela fez com os ilotas, é o que ela fez com Esparta. Uma nação que treina os seus jovens mais brilhantes para operar nas sombras, para abandonar a ética do confronto aberto em favor da eficiência do assassinato silencioso. Está inevitavelmente moldando a sua própria cultura interna ao redor da desconfiança. E assim, a grande lição que Esparta nos deixa não é sobre força ou disciplina ou coragem marcial, lições que já foram celebradas à exaustão. A lição verdadeira é mais sutil e mais urgente que nenhuma sociedade pode terceirizar a sua moralidade para suas sombras sem eventualmente ser consumida por elas. Que o preço da ordem comprada através do terror é sempre pago, no final, em moeda de colapso interno. Que a cripteia, em última análise, não foi a salvação de Esparta. Foi o espelho mais honesto que ela jamais teve a coragem de olhar, e do qual, por séculos, desviou os olhos. Não por medo e sim por acreditar que o respeito e poder são conquistados pela opressão e terror, essa e mais uma lição e ser aprendida.